tarde. Então, vamos lá. Pessoal, muito boa tarde a todos. A gente estava batendo papo aqui antes, enquanto passavam a vinheta. Muito boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é João Doria Neto. É com prazer que damos início a mais um Lead Talks ESG do LEAD, Grupo de Líderes Empresariais, em parceria com o LEAD Sustentabilidade e o Santander. O tema de hoje é extremamente relevante nesse momento, um tema inclusive solicitado por vocês associados ao LEAD, vocês estão nos acompanhando. Inclusive, dou aqui já minhas boas-vindas a todos vocês que sempre nos acompanham aqui nesse final de tarde. O tema de hoje, gestão hídrica e planejamento energético frente às mudanças climáticas. Como sabem, todos sabem, nesses períodos mais secos, a gente sempre fica preocupado com a nossa capacidade hídrica. Enfim, hoje vocês vão ter a oportunidade de entender a fundo esse tema, ouvindo diretamente do Dr. Benedito Braga, presidente da Sabesp, e da Carolina Learte, head de sustentabilidade do Banco Santander. Bom, já também agradeço aqui duas boas-vindas aos nossos expositores, a Carolina Learte, head de sustentabilidade do Banco Santander, e o Dr. Benedito Braga, diretor-presidente da Sabesp, e, claro, Luiz Fernando Furlan, sempre ministro e chairman do LEAD, e Roberto Gianetti da Fonseca, membro do Comitê de Gestão do LEAD, que conduzirão o debate do nosso encontro de hoje. Eu rapidamente gostaria de agradecer as empresas que apoiam a plataforma LEAD ESG. Essa nossa plataforma tem realizado iniciativas muito relevantes desde o início do ano, encontros, seminários, discussões e debates de extrema relevância em cima do ESG e tem ajudado outras empresas também a adotarem essas práticas. Eu agradeço a Accenture, Acciona, Ambipar, BASF, Cosan, Grupo Carrefour Brasil, JBS, Santander, Tereos, TIM e Uzi Minas. Muito obrigado a essas empresas que têm apoiado essa iniciativa que traz um impacto positivo para nossas empresas, nosso clima e para a competitividade brasileira. Dando sequência aqui muito rapidamente a dinâmica do nosso encontro de hoje, temos a exposição, uma introdução da Carolina, head de sustentabilidade de Santander, e na sequência a apresentação do Dr. Benedito Braga. Terminando essas duas apresentações, nós vamos para o debate conduzido pelo Luiz Furlan e Roberto Gianetti da Fonseca. Eu peço a vocês que estão nos acompanhando, aproveitem a oportunidade para interagir, mandar suas perguntas. A gente vai ter o tempo para as perguntas de vocês que estão nos assistindo ao final das apresentações no debate. Tem uma caixa embaixo do player, você pode mandar com seu nome e sua empresa. Nós vamos receber aqui, direcionar. Aproveitem, doutor Benedito, aproveitem a Carolina aqui, o Furlan e o Janete para participarem desse encontro. Bom, dando início aqui, vou passar a palavra ao nosso chairman do LEAD, Luiz Furlan, para a sua saudação. Furlan, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos, em especial a Carol, Benedito, o Roberto e o Johnny. O nosso tema, ele só faz crescer. Ele está parecendo a CPI da Covid, né? Porque todo santo dia tem novidades sobre a questão do ESG. E hoje, muito ligada, premente, às questões do clima, as questões ligadas a mudanças de temperatura, né? Essa semana eu fiquei impressionado de gente morrendo por causa de excesso de calor na Europa, na parte norte da Europa, e dos Estados Unidos também. Então, coisas malucas estão acontecendo, né? Essa cheia na região amazônica que bateu recorde. Imagina subir um rio 30 metros. Né? Faz uma conta, é um prédio de 10, 12 andares, 10 andares. O rio se movimenta 10 andares entre a seca e a cheia. Quer dizer, essas coisas, né? Uma cheia quase centenária de recorde. Então, todo dia nós temos mais e mais preocupações, além das questões sociais, obviamente, com todo esse desemprego e tudo que está acontecendo.
inclusive na educação, os problemas de crianças fora da escola, na pandemia, e de quebra ainda o Brasil enfrenta, e o mundo, problemas de governança, né? Acho que cada um de nós dorme e acorda pensando em problemas de governança, como seria o nosso dia a dia se tivéssemos bons níveis de governança. Então, por isso que eu hoje estou aqui com muito entusiasmo para acompanhar as apresentações e para participar naquilo que for possível. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, Furlan. Bom, gostaria agora de passar o Roberto Janetti também para fazer uma rápida saudação. Roberto Janetti, membro do Comitê de Gestão do LIDE. Roberto, também, se já quiser deixar uma provocação aqui, a Carolina ou o Braga, fique à vontade, passo a palavra para a sua saudação inicial aqui, Roberto. Obrigado. Meus cumprimentos a todos, em especial aos dois palestrantes convidados de hoje, a Carolina Lertz, da Rede de Sustentabilidade do Santander, e ao Dr. Benedito Braga, meu amigo, diretor-presidente da Sabesp. Os dois especialistas certamente farão uma excelente apresentação, tenho certeza, mas quero deixar aqui, como você pediu, Johnny, uma provocação ou um comentário para que eles possam, eventualmente, construir alguma informação em cima. O primeiro ponto que eu vejo é o seguinte: período de chuva e de estiagem é o normal da natureza. O fato é que nós estamos tendo cada vez mais estiagens agudas e longas. E isso está ficando recorrente, não é mais a cada 10 anos, de repente é a cada 2 anos, a cada 3 anos, ou daqui a pouco é todo ano. Então, isso dá um sinal claro dos efeitos da mudança climática na questão hidrológica, na questão pluvial, que a gente tem um regime de chuvas hoje afetado porque o rio aéreo que vem da Amazônia, no sentido noroeste e sudeste, está cada vez mais seco. Na hora que ele chega aqui no sudeste, a chuva é pouca e os reservatórios ficam vazios. Pega, por exemplo, o reservatório de Furnas, que é conhecido como a caixa d'água do Brasil, ele está hoje num nível de 28,8%, que é o pior índice já registrado no período. E não é só ele. Também a Ponte Nova está com 14,8%, Emborcação, 17,9%, Intubiara, 9,8%, Marimbondo, 11,9%. Quer dizer, toda a região ali do sul de Minas, Serra da Mantiqueira, sofrendo uma forte estiagem. E agora o segundo comentário. A gente pensa assim, bom, o que afeta o nível dos reservatórios, além, evidentemente, do consumo humano, que é a Sabesp que nos fornece a água e outras empresas de saneamento aí pelo Brasil, e também a questão hidrelétrica, da qual nós somos fortemente dependentes. A energia hidrelétrica, especialmente aqui no Sudeste, significa 70%, 80% da nossa energia. Mas não é só isso. A água também falta para a agricultura, especialmente a agricultura irrigada, para a navegação, a hidrovia Tietê-Paraná está afetada, para o turismo, para a indústria. Então, o efeito em termos de renda e emprego é muito forte. E nós temos que nos preocupar cada vez mais com isso. O que fazer, não só em relação à mudança climática em si, que pode ter uma situação de mais longo prazo, mas a curto prazo, para reduzir vamos dizer assim, não vou chamar só o desperdício da água, que também existe, mas reduzir o uso, a evaporação, de forma que a gente possa ser mais austero no uso da água e, com isso, que esses recursos hídricos durem mais. Acho que esse é o desafio, doutor Benedito Braga, especialmente, como que nós vamos fazer, o senhor que é um especialista nessa área, para melhorar a eficiência do uso da água na nossa sociedade de consumo. Fica aqui a provocação. Muito obrigado, Johnny. Obrigado, Roberto. Janete, agora, de novo, estou sendo muito breve aqui no nosso roteiro. Eu já vou passar a palavra, eu quero convidar a Carolina Learte, Rede de Sustentabilidade do Banco Santander. O Banco Santander, como instituição financeira, tem feito um trabalho excepcional nessa área de ESG. A gente acompanha isso de perto, especificamente também na área energética e de energias renováveis, né, Carol? Além de fazerem parte do comitê curador da plataforma LIDE ESG.
Portanto, queria passar a palavra à Carolina, que além de uma saudação a todos, vai fazer uma breve apresentação, um breve aquecimento do nosso tema, para na sequência a gente passar a exposição do Dr. Benedito Braga. Carol, passo a palavra a você, boa tarde, o microfone é seu. Obrigada, Johnny, boa tarde. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês novamente. Quero cumprimentar aqui o Dr. Roberto Gianetti, Benedito Braga, Luiz Furlan também, um prazer estar aqui com vocês. Poder dividir essa mesa aqui com alguns ilustres, né? É muito interessante a gente estar aqui numa organização do nosso tamanho, nos permite viver esses momentos especiais. Eu gostaria de compartilhar algumas reflexões com vocês, né? E começo talvez aqui pegando uma carona aqui no que o Gianetti trouxe, né? Nós estamos vivendo um momento, né, da sociedade, dos negócios, onde a gente sai de uma seara de tentar reduzir impactos para dar respostas aos impactos, às vulnerabilidades de que sofremos, né? Então, nós vivemos aqui, eu tenho 16 anos de experiência no tema de sustentabilidade, todos vividos aqui dentro do Santander, e é muito interessante como a gente saiu de uma visão de se preocupar, puxa, será que meu negócio está poluindo? Será que eu estou dentro da legislação? Será que eu tenho licença ambiental para funcionar? Para vir para um mundo onde a gente tem que dar uma resposta de negócios a uma eventual parada de uma planta industrial, porque ela não tem água para funcionar. Então, muda um pouco a coisa de dentro para fora, e agora de fora para dentro, a resposta que as organizações e as pessoas, todos nós, temos que dar para esse assunto, né? A ciência está aí, mudanças climáticas é um tema que está posto, acho que ainda existem céticos, mas certamente nós sabemos que o que estamos vivendo são consequências já das mudanças climáticas, e aqui cabe muito bem a palavra de adaptação, porque ouve-se muito falar em termos de mudanças climáticas do tema da mitigação, que é a redução das emissões de gases de efeito estufa, alterações de processos onde a gente pode, de fato, reduzir as emissões, mas a verdade é que o que a gente já emitiu, a gente está colhendo agora. Então, tudo que estamos vivendo aqui só vai nos restar adaptar, né? E isso demanda, né, de todos os processos de negócios, dos processos de comunidades, dos processos sociais também, uma conta bastante cara, né, para a gente dar a resposta adequada para essa vulnerabilidade, né? O que a gente acredita aqui enquanto banco, né? E eu também tenho uma crença pessoal nessa questão da água, né? De fato, acho que o Brasil é um país com muitos recursos hídricos disponíveis, nós sabemos disso. Ainda é possível, e é possível muito, a gente usar eles com muito mais carinho, com muito mais racionalidade, de fato. E aí, de novo, aqui eu gostaria não só de evocar a questão das empresas em si, eu sei que nós temos aqui as nossas empresas conectadas, nossos parceiros, mas também as pessoas físicas. Há uma necessidade muito forte de conscientização, né, do uso racional, de processos que, na verdade, se preparem para esses possíveis momentos de escassez. Nós estamos vivendo a segunda grande escassez em menos de 10 anos. É muito sério isso, né? Então, acho que a gente ouve falar isso recorrentemente, mas, assim, a frequência desse negócio, como o próprio Gianetti falou, vai aumentar, né? Então, que respostas a gente pode dar para essa questão? Então, em termos das companhias, o que a gente tem visto muito, uma preocupação grande com esse tema, de processos fechados, né? Então, redução de desperdício máxima dentro das linhas de produção, mas também dos processos que reciclam água, que capturam água, né? E que devolvem isso de alguma maneira para o processo produtivo. Um esforço grande para reduzir a pegada hídrica dos produtos. Então, se você faz uma tonelada de produto com 10 litros de água, como é que você vai fazer para reduzir isso em determinada proporção e razoável, adequada, aqui, material para dentro do negócio? Então, nós temos visto isso muito fortemente. Aqui no Santander, no último ano, só no último ano, a gente reduziu 21% do consumo de água nos nossos prédios e agências por todo o Brasil, são 2.000 agências. E aqui demanda um esforço de controle muito grande. Então, nós temos um trabalho bastante apurado de revisão das contas de água, né, de análise dos picos, dos vales, aí o que a gente tem, pode ter vazamento, pode não ter.
E aqui a gente trabalha muito também o awareness do próprio gerente geral na agência, para que ele possa pegar essa conta, olhar para esse número, porque isso é parte do resultado do negócio dele também aqui dentro. Então, é uma preocupação que a gente tem visto entrar cada dia mais na cabeça, né, do empresário. Nós temos linhas de produto para isso dentro do Santander, então a gente tem um CDC sustentável na nossa rede de agências, você pode contratar um financiamento para qualquer um desses sistemas, de fato. Temos atacado condomínios, por exemplo, buscando aqui uma adesão desses condomínios, tanto na questão da energia renovável, mas também de circuitos fechados de água, reaproveitamento e tal, então buscando aqui apoiar grandes aglomerados aqui de pessoas, então condomínios residenciais, condomínios industriais, e no agronegócio, onde a gente tem, de fato, atuado mais fortemente em energia renovável, mas temos um desejo muito forte de ampliar as nossas soluções para soluções de irrigação também muito mais eficiente dentro do agronegócio. Não só irrigação por gotejamento, mas a gente trabalhar outras soluções de irrigação. Nós temos dentro do banco uma financeira, que é Santander Financiamentos, que provê, aqui tem a ideia da Santander Financiamentos justamente a rede de agências se relaciona com o cliente e a Santander Financiamentos se relaciona com o lojista, né? Então aqui a gente tem um potencial também de juntar aqui players importantes do mercado. Hoje a gente tem mais de 1.000 integradores de energia fotovoltaica cadastrados no Santander Financiamentos, gerando negócios aqui, fazendo com que as financeiras seja o financiador para esse cliente final aqui. Mas a grande ideia aqui em Santander Financiamentos é a gente conseguir aí nos próximos tempos também trabalhar soluções mais standalone, soluções mais pocket, né, que a gente possa já instalar nas nossas casas e tudo mais, para poder também tratar desse tema. Em energia, como bem disse o Johnny, a gente tem uma experiência bastante larga, 30% de toda a capacidade instalada de energia eólica no Brasil passou por aqui, seja em equity, seja em assessoria a esses financiamentos, seja em empréstimos. A gente tem bastante orgulho de dizer essa cifra, e energia fotovoltaica a gente tem 30% do mercado hoje, somos o líder também, com as melhores taxas de mercado, a gente está financiando até 96 meses, energia fotovoltaica para empresas e para pessoas. Então, acho que a chave dessa conversa, né? Então, acho que assim, todos nós enfrentaremos a vulnerabilidade, seja ela hídrica, seja ela energética. Acho que tem uma questão de planejamento energético, sem dúvida nenhuma, que precisa, de fato, estar aqui bem endereçado em termos de país, mas também tem uma contribuição que o setor privado pode dar muito fortemente, né? Então, a descentralização da produção de energia, eu acho que com o advento, né, do fotovoltaico, a gente mais recentemente está olhando para os temas de storage também, de baterias, hidrogênio é um tema novo também que o banco vem acompanhando. A gente sabe que esses são os próximos passos do tema de energia, sempre buscando um equilíbrio na matriz energética brasileira, né, e trabalhar aí com a complementaridade das fontes de energia. Energia eólica crescendo, a gente acompanhando, de fato, todos os movimentos do mercado aqui também. Então, a grande ideia disso primeiro, se eu tivesse que dizer alguma coisa, se preparar para o que vem, né? E a gente tem, então, várias soluções à nossa disposição, mas precisamos de liderança, de visão, de cabeça de empresário aqui. Nós vimos ali na crise hídrica de 2014, conversamos com muitas empresas que não tinham plano B na seca que a gente passou ali. E era impressionante, empresas de médio porte, né? Então, gente que não entendia, não sabia como é que pode isso acontecer com o meu negócio, negócios parados. E isso não pode acontecer. Então, o empresário ele tem que ter essa visão. Santander assumiu recentemente o compromisso de Net Zero, que quer dizer isso é descarbonização de toda a sua carteira de crédito em todos os setores que a gente tem. Então, isso quer dizer o seguinte, no balanço, o nosso carbono vai ter que ser zero, eu vou ter que financiar bastante mais setores que capturam carbono ou que são neutros em carbono do que os setores que são intensivos em carbono. Então, tem um trabalho enorme para fazer isso até 2050. Nós teremos 100% de energia renovável até 2025, nós estamos a 60% hoje já, comprando energia de geração distribuída, autogeração, então a gente diversificando a nossa matriz, a gente tem solar, a gente tem biogás de aterro sanitário,
a gente tem eólica também, e sempre olhando para essa questão da vulnerabilidade. Então, nós somos um banco que tem 2.000 agências espalhadas por esse país que precisam de energia, que precisam de água para funcionar. Então, o grande segredo disso é fazer uma boa análise de impacto, olhar qual que é a vulnerabilidade que a gente tem na nossa frente e atuar. E entender todos esses investimentos, essas mudanças de modelo de negócio como algo positivo para as companhias, já se preparando para o que a gente vai ver aí em termos de adaptação às mudanças climáticas, que, na minha opinião, e acho que na opinião dos cientistas todos, é alguma coisa que provavelmente tende a piorar um pouco mais. Então, a gente, de fato, precisa estar muito bem preparado. A boa notícia é que tem solução, pelo menos do ponto de vista de existe tecnologia para tudo isso, a gente falou de várias aqui. Então, de novo, reforço aqui o papel da liderança, né, das empresas, reforço a necessidade do planejamento estratégico, considerando esses temas que foram temas iniciais da sustentabilidade. Se a gente voltar atrás, 20 anos atrás, quando a gente começou esse tema aqui no Santander, a gente só falava de redução de água, de energia e tratamento de resíduos. Nós voltamos ao básico da sustentabilidade com esses dois temas, né? Então, eu acho que esse é um tema que ele é possível para a maior parte das organizações, ele é material e importante para a maior parte das organizações e necessária a atitude de todos os empresários, de todos os líderes das companhias também nesse tema. Obrigada. Muito bom, Carol, obrigado. E, mais uma vez, a gente entende a importância, o tamanho da importância de uma instituição financeira do tamanho do Santander estar engajada nesse tema com seus recursos responsáveis, né? Isso tem um papel gigantesco em todo essa transformação que a gente precisa fazer. Então, obrigado pelas suas palavras. Agora, vamos para o Dr. Benedito Braga. Acho que já foram colocadas várias provocações aqui, Braga, inclusive já chegando algumas perguntas aqui. O Benedito Braga é graduado em Engenharia Civil pela USP, Universidade de São Paulo, é PhD em Recursos Hídricos pela Stanford University, é presidente honorário do Conselho Mundial da Água, World Water Council, WWC, entidade que presidiu de 2013 a 2018. Em sua trajetória, já atuou como secretário de Saneamento e Recursos Hídricos, co-presidente do Comitê Organizador Internacional do Fórum Mundial da Água e presidente do Conselho Intergovernamental do Programa Hidrológico Internacional da Unesco. Então, com a palavra, eu passo ao Dr. Benedito Braga, diretor-presidente da Sabesp, para abordar esse tema conosco aqui. Braga, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pela introdução. Johnny, queria cumprimentar a Carol, Janete, Fulan, dizer da satisfação de estar aqui para discutir esse tema tão importante. Eu tinha uma apresentação, mas me parece que o anfitrião desativou o compartilhamento de tela aqui. Então, eles vão ativar agora para você, Braga. Ótimo. Então, bom, eu queria, em primeiro lugar, concordar de forma absoluta aí com a Carol, quando disse que o problema do tratamento das mudanças climáticas tem que focar na adaptação. Todas as COPs até hoje focaram em mitigação e na questão energética. E o problema de hoje é água, pessoal. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Espero que estejam aí observando já a minha apresentação. Já está na tela. Já está na tela, muito bem. Então, em primeiro lugar, para lembrar que a água conecta sociedade, economia e ecologia. Olha só, saúde e assentamentos humanos. Até 2050, 70% das pessoas vivendo nas cidades. Né? 2 bilhões sem acesso à água potável, ainda hoje. Agricultura e alimentação, 70% da demanda aumentada até 2050. Hoje, 70% da água utilizada no mundo é para irrigação. Então, essa questão da irrigação que a Carol trouxe é fundamental que nós tenhamos maior eficiência ali. Energia e indústria. Demanda
aumentada em 40% até 2030. 1,3 bilhão de pessoas não têm acesso à eletricidade, tá certo? E nós temos, em termos da ecologia, hoje, que 50% das áreas úmidas perdidas e muitos rios ainda não alcançam os mares nos dias de hoje. Variabilidade hidrológica. Então, a questão é, aqui numa distribuição de probabilidade, nós temos a probabilidade da seca extrema é muito, muito baixa e também aqui das cheias muito intensas baixa. O que está acontecendo? Essa curva de probabilidade está mudando, não é? Como o Janete falou muito bem na introdução aqui. Até 2025, 2/3 da população mundial vai viver em países sob intenso estresse hídrico. Vejam, o que a falta de infraestrutura faz? Esse gráfico aqui, olha, aqui no laranja, nós temos a precipitação anual no Zimbábue, tá? E essa outra linha aqui é o PIB, é a economia. Olhem a correlação que nós observamos. Quando você tem uma situação mais favorável de chuvas, a economia está lá para cima, e vice-versa. A mesma coisa para a questão das inundações. Os países ricos gastam 4% do seu PIB na mitigação das enchentes, enquanto que os mais pobres, 14% do seu PIB vai nisso. Por quê? Falta infraestrutura, né? Falta reservação de água para os países mais pobres da África, os países mais que têm uma situação mais seca. E faltam também reservação para conter as inundações e a retificação de rios e canais para fazer isso. E aí, vejam, o que as lideranças mundiais falam, né? O ministro do Planejamento da Índia acha que o problema energético não é tão complicado, mas não sabe como resolver o problema da água. O Wen Jiabao, lá atrás, disse que escassez de água é uma ameaça à própria sobrevivência da nação chinesa. E, lá em 79, Anwar Sadat disse que o único assunto que poderia levar o Egito à guerra, de novo, é a água. Então, vejam, o tema da água é o tema central na discussão de mudança climática. Por quê? Aumento de temperatura ao longo da existência humana só representou melhoria na qualidade de vida das pessoas, né? Na Idade Média, nós tínhamos uma situação muito ruim de temperaturas muito baixas, com baixa produção agrícola. Aí veio o aquecimento, a Groenlândia, né? Em inglês, Greenland, quando os vikings chegaram lá, era verde. E a Europa progredia. Então, vejam, o problema é a água. É isso que eu quero trazer aqui, ok? Bom, agora, baixando a bola aí de uma visão assim mais, digamos, conceitual, mundial, vamos ver o estado de São Paulo, como é que está a situação. Aqui, em amarelo, é uma situação de atenção, ok? O que é isso? Nós temos uma situação pluviométrica ruim nesse inverno. Nesses municípios que estão aí em amarelo, nós estamos em atenção, em observação. Os laranjas estão em alerta. Por quê? Porque nós já tivemos uma diminuição importante nas vazões nos municípios, né? E com uma utilização de captações emergenciais. E em vermelho, né, que é esse único aqui, que é o município de Águas da Prata, é uma situação já com comprometimento do abastecimento. Então, aí é uma situação mais complicada. Bem, essa é a situação no estado de São Paulo. Observem aqui esses achurados. Esses achurados em cruz são municípios que usam água subterrânea. O estado de São Paulo tem uma situação muito favorável, né? Aqui na região oeste,
do aquífero Guarani, aqui o Botucatu, o Bauru, que é muito utilizado e que, então, faz com que poucos estejam em situação mais complicada. E, geralmente, são aqueles que usam água superficial, tá vendo? Que não tem o achurado. Bom, então, vamos ver aqui como é que está essa situação na região metropolitana de São Paulo. Eu deixei de dizer ali, mas o Estado de São Paulo já tem um plano de contingência para a seca extrema, né? Coisa que nós não tínhamos lá em 2014, hoje nós já temos. Então, esses estados de atenção, alerta e emergência e as ações em diferentes áreas já está feito. A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, junto com a Sabesp, preparou isso e já distribuímos aí para todas as prefeituras porque aqui eu só mostrei os municípios operados pela Sabesp. São 375, mas tem outros 300 e tantos que são operados por companhias municipais. Então, esse plano já foi entregue para eles. Muito bem. E a região metropolitana de São Paulo, como é que está? Eu aqui vou ter que fazer uma arrumaçãozinha aqui. Vamos ver se eu consigo. Aqui. Ok. Bem, então, estão vendo aí, né? O Cantareira, ontem, estava com 44,2% da sua reservação, o Alto Tietê com 53,6% e Guarapiranga com 60,1%. São os três principais sistemas produtores de água potável da região metropolitana. Tá? Bem, aí, aqui nesse gráfico, eu estou mostrando. E o sistema integrado todo está com 51,2%. O sistema integrado tem um conjunto de sistemas, né? O Alto Cotia, o Alto Tietê, Baixo Cotia, Cantareira, Guarapiranga, Rio Claro, Rio Grande e São Lourenço. É um conjunto. Agora, muitas vezes a gente ouve a imprensa dizer, um pouco antes da crise hídrica de 2014, no dia 6 de julho, portanto, dia de ontem, esse sistema estava com 65%. E nós tivemos aquele problemaço. Agora nós estamos com 51,2%. Será que a gente pode ficar tranquilo? Bem, no dia 6 de julho de 2018, nós estávamos com 51,1%. Estava numa situação igualzinha. Tivemos um ano muito seco. Não aconteceu nada. Né? Então, por que nós, da Sabesp, estamos tranquilos hoje em relação à situação que estávamos em 2014? Porque nós, ao longo desses anos, criamos uma capacidade de produção de água potável muito maior. Em 2013 era 70, hoje é de 80 metros cúbicos por segundo. Armazenamento de 1 bilhão e 800 milhões de metros cúbicos para 1,9 bilhão de metros cúbicos. E as transferências entre mananciais dobraram. Né? Quer dizer, então, aqui eu estou mostrando algumas dessas transferências. Né? Por exemplo, o sistema Alto Tietê. Nós temos uma transferência aqui do Rio Grande, que é um afluente da Billings, de 4 metros cúbicos por segundo. Aqui o Taquacetuba para o Guarapiranga, de 2,19 metros cúbicos por segundo. Nós estamos trazendo lá do Jaguari, que é um reservatório cujo rio flui para o Paraíba do Sul, 5,13 metros cúbicos por segundo, em média, para o sistema Cantareira. Então, em termos de segurança hídrica, hoje é muito maior do que era durante pré-crise de 2014. Então, nós aprendemos com a crise, tá certo? Vejam, só para terem uma ideia do tamanho das obras que foram feitas para aumentar a nossa resiliência, né? O sistema São Lourenço, que é uma PPP hoje operada aí por um grupo chinês,
que está trazendo 6.400 litros por segundo de água para a região oeste, liberando o Cantareira. Então, o Cantareira está com 40 e poucos por cento, mas ele atendia, pré-crise, 9 milhões de habitantes. Hoje atende 7,5. Né? O Jaguari, que transfere esses 5,13, também para o Cantareira. Tá? Bom, mas não só em termos de água bruta, em termos de água tratada também. Vejam, a nossa capacidade de tratamento, que era 73,4 metros cúbicos por segundo, hoje é 82,3. A transferência entre sistemas, esse é outro ponto muito importante, porque na outra crise que nós tivemos, lá de 2000, nós tivemos uma em 2004, uma em 69, outra em 2014, mas 2014 foi muito complicada. O que acontecia? O Cantareira era responsável por uma grande área. E hoje, em função dessas transferências que quadruplicaram aqui de 3 para 12 metros cúbicos por segundo, o Alto Tietê está atendendo um setor que era atendido pelo Cantareira. O Guarapiranga está atendendo um setor que era atendido pelo Cantareira. O São Lourenço está atendendo um setor que era atendido pelo Cantareira. Então, toda essa preocupação em torno do Cantareira tem que ser minimizada, tá certo? Em função dessas interligações que nós fizemos. E aí, um outro fator interessantíssimo é que a produção média mensal caiu de 69 para 62 metros cúbicos por segundo. Por quê? As pessoas estão usando menos água, estão usando água mais racionalmente, da ordem de 10%. Isso significa, aqui nós estamos falando de 7 metros cúbicos por segundo, é uma cidade de 2 milhões de habitantes, né, que a gente tira aí da região metropolitana. Por que isso? Porque lá atrás nós demos incentivos econômicos e as pessoas passaram, com esses incentivos econômicos, mudaram seus hábitos. E hoje, em função disso, nós temos 2 componentes. Um, que aumentamos a infraestrutura, a resiliência, a interligação de sistemas, a transferência de água entre sistemas, de um lado, e de outro, nós estamos com um consumo menor. Então, tudo caminhando na direção de nos dar mais eficiência. E aqui é muito interessante o ponto que o Janete levantou, e aqui eu estou comprovando com dados, de 2012 até hoje, né, nós temos aí praticamente uma década. Vejam, aqui nesse gráfico, eu estou mostrando a precipitação anual na região metropolitana de São Paulo em cima dos nossos sistemas produtores. A média é da ordem de 1.600 milímetros. Tá? Vejam, só teve um ano próximo da média, que foi 2018 2019. Todos os outros anos nós ficamos abaixo da média. E vejam que nesse ano de 2020 2021, nós estamos abaixo do valor durante a crise hídrica de 2013 2014. Ah, mas isso é um grande problema? Não. Por quê? Porque nós estamos mais resilientes em relação a esse fenômeno climatológico. Inclusive, eu quero aqui mostrar esse gráfico com um pouco de calma, né? Aqui, olha, as vazões afluentes ao sistema Cantareira, desde janeiro de 2018 até hoje, ok? Então, vejam, aqui essa linha escura aqui são as vazões afluentes ao sistema Cantareira, ok? Sem a transposição do Paraíba do Sul e sem o volume adicional produzido no sistema São Lourenço, aquela PPP que eu falei. Então, vejam, se nós não tivéssemos esses 2 sistemas, nós teríamos entrado em novembro de 2019 no volume morto, né? A tal reserva técnica do sistema Cantareira. Tá vendo? Aqui são os níveis do sistema Cantareira.
sem as transposições. E aqui, em junho de 2020, teríamos entrado de novo e teríamos ido para a segunda reserva técnica, né? E hoje estaríamos lá no volume morto com menos 22, né? Quer dizer, um volume negativo, né? Quer dizer, trabalhando no volume morto. E qual é a situação hoje? Nós estamos com 44% aqui. Por quê? Porque fizemos todas essas ações, seja em infraestrutura, seja em uso racional da água. Bem, e o futuro? Aqui são as previsões feitas pela Universidade de Colômbia, eles fazem uma previsão para o mundo todo, e aqui a previsão feita pelo CPTEC, INMET e FUNSEMI, que utiliza também dados, e aqui as interpretações são dos meteorologistas, né? Os americanos, há um mês, 2 atrás, achavam que a situação era parecida com essa. Situação seca para julho, agosto, setembro, aqui na região sudeste do estado de São Paulo, né? Esse pessoal aqui mudou um pouco de ideia, trouxe mais aqui para baixo, para Santa Catarina, deixou a gente numa situação melhor, né? Então, só para dizer o quê? Essas previsões de mais longo prazo, elas têm que ser adaptativas. Nós temos que ir olhando a cada mês como é que os modelos climatológicos vão fazendo essas atualizações. Porém, há, sim, de fato, que nos preocuparmos do ponto de vista de estarmos atentos à questão do consumo racional, né, do uso racional da água. Muito bem. Isso posto, para me manter dentro dos 15 minutos, situação sob controle nesse momento, em São Paulo, obras de interligação entre sistemas e transposição de bacias hidrográficas são fundamentais, uso racional pela população é essencial, incerteza sobre Laninha. Veja, essa questão do Laninha, El Ninho, muitas vezes vocês devem estar ouvindo isso de especialistas que dão entrevista em televisão, em jornal, em mídia social. Laninha é quando as águas do Pacífico Sul ficam mais frias. E, em função disso, a circulação geral da atmosfera traz situações mais secas na região sul do Brasil e mais chuvosas na região norte, e o El Ninho é o contrário. Bom, esses sinais do Laninha não são muito como aquela correlação que eu mostrei aí lá do Zimbábue. É uma coisa que tem incertezas associadas. E também, em maio, havia uma previsão dos climatologistas que estava se formando uma laninha. Hoje, já não pensam assim. Acham que é uma situação estacionária. O Pacífico não está mais frio ou mais quente, né? Mas nós temos que acompanhar isso. Por quê? Porque isso vai influenciar o quê? O mais longo prazo, que seria o verão, né? A época de chuva nossa, que a Laninha e El Ninho influenciam nessa condição do nosso verão. Então, temos que ficar de olho na evolução dessa Laninha. E vamos, então, já estamos trabalhando numa campanha de incentivo de uso mais parcimonioso de água, a partir agora de julho, agosto, para que a população, apesar dessa minha mensagem de tranquilidade, de otimismo, tem que sim se manter fiel no uso racional da água. Muito obrigado. Excelente, doutor Benedito Braga. Vamos agora para o nosso rápido debate aqui. Temos 10, 12 minutinhos. Acho que dá tempo, Roberto, de você direcionar uma pergunta, a Carol, o Furlan, se desejar. E tem uma pergunta aqui que eu sei, uma ou duas perguntas que chegaram aqui de quem está nos assistindo, que acho que já está com você, né, Roberto? Então, passo a você. Sim, eu vou prestigiar aqui as perguntas que nos chegaram. A primeira aqui do Horst Miller, da Eurocê, que é dirigida pelo Dr. Benedito Braga,
que ele viu o anúncio de um projeto da Sabesp em São José dos Campos para a utilização do esgoto para geração de energia e biodigestão e adubo orgânico, processando a enorme quantidade de lodo. A pergunta: como é que a Sabesp vê o potencial desses projetos e a oportunidade de replicá-los no Estado, e quantos desses caberiam no Estado? E eu acrescento também uma rápida palavra, doutor Braga, sobre resíduo sólido, que é um tema também que a Sabesp entra na pauta recentemente. Olha, obrigado pela pergunta. Sem dúvida nenhuma, esse é um tema de grande interesse para a nossa área de novos negócios, né? A companhia agora com esse novo marco regulatório tem desafios de pensar em evoluir na sua forma de atuação. E dentro dessa nossa política de ESG, a economia circular é algo que nós já estamos fazendo em Franca, né? Esse experimental de São José dos Campos é uma outra tecnologia, mas nós já temos uma onde nós produzimos adubo orgânico e também produzimos gás metano, que é utilizado na nossa frota de veículos lá em Franca. E isso nós vamos continuar nessa direção. Estamos analisando aqui na região metropolitana de São Paulo, na área do resíduo sólido, que o Janete colocou muito bem, também em parceria com o setor privado para trabalhar esses temas da economia circular, não deixar resíduo do nosso lodo de esgoto e entrar no negócio de resíduo sólido. Doutor Benedito Braga, uma outra pergunta também. Na vinda do novo marco regulatório, a questão da regionalização e o consórcio de municípios para efeito de saneamento ficou muito importante também. O senhor poderia explicar um pouco como isso vai evoluir e como é que a Sabesp vai atuar na agregação de municípios para formar os consórcios e, com isso, ter uma melhor abrangência dentro do Estado de São Paulo? Olha, o governador sancionou ontem a lei da regionalização no Estado de São Paulo, né? Nós saímos aí na frente porque o prazo era 15 de julho, que se o Estado não tivesse as suas regiões sanitárias, o governo federal iria criar as regiões sanitárias nos estados através da ANA. A ANA já está se preparando, então os estados que ainda não sancionaram as suas leis terão elas, então, cuidadas pela Agência Nacional de Águas. Mas aqui em São Paulo são 4 regiões, né? Uma das regiões envolve todos os municípios da Sabesp e outras regiões elas têm um balanço de população, um balanço de PIB, mas, principalmente, as regiões têm o equilíbrio econômico-financeiro necessário para a prestação do serviço de saneamento. Então, a Sabesp já está atuando na sua região, né? E essas outras regiões agora elas vão ter que se organizar do ponto de vista de governança, né? Criar, então, o processo de governança onde entram os municípios e, quando tem regiões metropolitanas ou aglomerados urbanos, o Estado também participa. Então, agora é a hora de organização da governança dessas regiões para que, então, as licitações sejam feitas. Muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta também para a Carol, na questão dos green bonds e financiamento com incentivos na questão ambiental. O Santander está lançando novos produtos, está, enfim, criando melhores condições financeiras de médio e longo prazo para os projetos ligados ao meio ambiente, para as empresas que estão aderindo ao ESG. Como é que está funcionando isso na prática dentro do sistema financeiro, Carol?
Obrigada, Janete, pela pergunta. Acho que em relação aos bonds, nós temos uma área aqui dentro do banco especializada nesse tema. Então, aqui eu estou falando de green bonds, transition bonds, né, e debêntures de infraestrutura, que é um tema bastante importante aqui para o nosso tema de água aqui, de energia. Com um time super capacitado para desenvolver tanto a parte de assessoria, né, quanto de emissões a mercado. Além disso, nós temos um conjunto de produtos no varejo que nos ajuda com o tema da água. Então, hoje você pode contratar um CDC, qualquer agência do Santander, para financiar um equipamento, seja de reciclagem de água, de captação de água de chuva, enfim, você consegue fazer isso. Então, na verdade, é só apresentar um projeto, quanto que você precisa, e um fornecedor, e a gente vai contratar isso para os clientes também. No corporate, no middle, vamos dizer assim, empresas que aí a gente tem grande parte das indústrias também, e, por exemplo, cooperativas agrícolas e tudo mais, aqui a gente consegue ter um atendimento super próximo, especializado. A gente lançou uma modalidade importante no mercado no ano passado, que são os ESG Linked Loans, que são os empréstimos, na verdade, com condições melhores para os clientes, atrelados a metas ambientais bem definidas, metas materiais para o negócio, muito claras, transparentes e tudo mais. Criamos aqui recentemente uma governança muito robusta dentro do banco também para poder aprovar esse tipo de operações, sempre prezando muito aqui pela transparência, pelo não greenwash, também ter um cuidado bastante grande com isso, mas a grande verdade é que a gente consegue de ponta a ponta atender. Claro, tem muita oportunidade ainda, como eu falei para vocês, então a gente quer muito mergulhar muito mais na questão da agricultura, né, da parte de hídrica da agricultura, em soluções onde a gente possa, de fato, standalone, que a gente chama essas autogeração ou tratamento, enfim, para casas, para condomínios, mas, de certa maneira, a gente está muito bem preparado em termos de produtos, né? Agora, o que a gente tem que fazer é desenvolver mercado. A gente também sabe que não é tão simples, às vezes, né? Você precisa mover, às vezes, um setor, uma cadeia produtiva inteira, você precisa de gente especialista nisso. Então, acho que são coisas que a gente também tem se preocupado bastante em conseguir alavancar para que os negócios cresçam, a gente consegue apoiar os clientes nesse tema. Doutor Benedito Braga, bem rapidinho aqui, mais duas perguntas que eu vou fazer numa só. Uma do Ricardo Assunção, ele pergunta sobre o aumento da oferta de água de reuso, que é uma solução de economia circular, se vai ter papel relevante como forma de mitigar a falta de água no sistema de tratamento de água. E aproveito para perguntar também, aqui do Frederico Freitas, da InfoRedes, o papel da energia renovável, inclusive daquilo que nós estamos discutindo, doutor Braga, de energia solar flutuante, nos reservatórios da Sabesp. Muito bem, muito obrigado, então, Ricardo. E a outra pergunta, agora me foi... Frederico Freitas. Freitas. Com relação à água de reuso, sem dúvida. Inclusive, hoje, nós aprovamos na diretoria colegiada uma estação de tratamento de esgoto a nível terciário na bacia do Rio Piracicaba, o que significa que a qualidade dessa água que sai é muito, mas muito boa e pode ser utilizada para a indústria. E ali naquela região de Americana, Piracicaba, ali, é uma região que tem uma demanda, né, por industrial, por água importante. E na medida que esse esgoto vira água de reuso, é muito bom para nós, porque nos libera. E nós já temos a experiência aí no Aquapolo, em parceria com a GS Mina, e levando capacidade de produção de 1.000 litros por segundo de água de reuso para o polo petroquímico de Capuava. Vamos, sim, mas fazer isso como um bom negócio também, tá certo? Claro. Não é só uma questão específica aí de resolver o problema da crise hídrica, né? É mais um ponto a favor, né? Com relação à fotovoltaica, também nós estamos finalizando uma experiência no reservatório Jaguari, no sistema Cantareira, com placas fotovoltaicas
que vai nos ajudar na distribuída. A maior despesa que a Sabesp tem é energia, e toda a energia que é gerada de uma forma sustentável e tende a baratear o nosso custo. Então, vamos sim, e com redução de evaporação dos nossos reservatórios, que é benéfico também para a segurança hídrica. Roberto, se me permite, tenho duas perguntinhas muito rápidas aqui, inclusive uma que foi enviada para nós agora. Vou fazer bem rápido, eu acho que a gente tem ainda mais um minutinho depois, se você, o Furlan ou o Carol quiserem direcionar a pergunta. Professor Braga, a primeira aqui do Nelson Reis, ele pergunta quais são os grandes investimentos da Sabesp para os próximos anos e se a privatização poderá antecipar esses planos. E uma pergunta minha, fazendo uma pergunta a você, talvez não como presidente da Sabesp, mas como professor e um dos maiores entendedores de água do mundo, ficou na minha cabeça a frase do ministro indiano que você colocou no início, que qual que é a solução para a água? E isso veio na minha cabeça porque, para a energia renovável, a gente vê diversas soluções, enfim, e um futuro que nos tranquiliza. Para as águas, qual que é a solução que a gente pode enxergar? É o reuso? Enfim, uma pergunta abrangente, mas acho que você pode passar um pouquinho dessa visão para nós aqui. Eu acho assim que é o uso racional da água, né? E quando eu falo uso racional da água, eu incluo o reuso, né? Que é a economia circular, no fundo e ao cabo, né? Então, reuso é o uso racional, é a reciclagem nos sistemas industriais, é a redução da pegada hídrica aí que a Carol mencionou muito bem no início, né? São esses movimentos. Agora, o primeiro, o ministro indiano, ele falava isso porque o problema na Índia muitas vezes não é a seca, é o excesso, são as monções, né? Que você vê aí todo aquele monte de gente lá que não tem para onde ficar, é uma confusão dos diabos. E dentro da perspectiva da mudança climática, né, nós temos uma perspectiva de secas mais longas e cheias mais intensas, né? Então, essa situação vai ficar muito complicada. E aí, não desprezar o papel da infraestrutura, né? Por quê? Porque muitas vezes a infraestrutura é vista como um vilão do meio ambiente, mas não é. Ela é necessária, ela tem que ser feita de forma a mitigar os impactos ambientais. Eu digo isso com relação aos reservatórios, às barragens, né? Para que a gente possa ter a resiliência em situações de secas mais longas. Você tem que ter reservação de água, não há como. E usar a reserva estratégica, que são as águas subterrâneas. No meu exemplo aqui de São Paulo, você viu que na região oeste ali está relativamente tranquilo. Por quê? Ele está indo buscar água lá no Botucatu, a 400, 500 metros. Tem poços lá na região de Jales com 1.000 metros de profundidade. Lá não tem, a água sai quente, né? E sai limpinha. E não tem problema nenhum de abastecimento para a população, com certeza. Bem, com relação a investimentos, os investimentos da Sabesp estão hoje concentrados na questão da coleta e do tratamento de esgotos, né? Nosso carro-chefe aí é o projeto Novo Rio Pinheiros, a missão dada aí pelo governador Dória para nós, de até final de 2022 ter esse rio limpo, mas, ao mesmo tempo, nós estamos coletando o esgoto das comunidades informais, que tem um monte de gente Sim. morando em condições informais aqui na região do Pinheiros, né? Então, aí, também lá no litoral, para ter uma balneabilidade, para que o turismo possa ser exercitado de uma forma mais intensa, né? Temos lá o programa Onda Limpa,
que já investimos mais de 2 bilhões de dólares nesse programa, com o apoio da JAICA. Vamos continuar nessa direção. Você percebeu que eu não falei sobre privatização. Quem fala sobre isso é o governador Dória, não sou eu. Olha, Roberto, posso colocar duas questões aqui. Uma para o doutor Benedito, que você falou desse aquífero Botucatu e o aquífero Guarani. Nós temos uma avaliação da durabilidade desses aquíferos. Eles são... a gente tem a impressão que eles são inesgotáveis, mas não deve ser, né? Claro. Não, e o segundo ponto era mais aqui para a Carol. Você falou que financiam até 96 meses para empresas e, inclusive, para residências, pelo que eu entendi, né? Sim. Na parte residencial, vocês fizeram uma conta de qual é o payback desse investimento? Vocês entram nisso também? Que quem financia, obviamente, quer receber, né, depois as parcelas. Essas duas perguntas aqui no final do nosso encontro. Bom, rapidamente, então, com relação à água subterrânea, a água subterrânea ela se move infinitamente mais devagar do que a água superficial, né? Então, pelos poros, né, do aquífero. E o uso que nós fazemos aqui no Estado de São Paulo desse recurso ainda é muito pequeno, porque é usado para abastecimento doméstico, não é usado para irrigação, né, que é o uso mais pesado, entende? Então, aqui no Estado de São Paulo e nos vizinhos também, que usam desse grande aquífero, é praticamente para a vida toda. E como a Sabesp diz, sabendo usar, não vai faltar, né? Então, é isso. Maravilha, vou responder aqui rapidinho sobre payback. Então, hoje no Brasil, depende muito do estado onde a companhia ou sua casa está localizada, mas, em geral, 3 anos e meio, tá? Podendo chegar até 6 anos no campo, no agro, ainda por volta de 6 anos por conta da tarifa rural, mas que deve, em algum momento, aí também não existir mais. Mas, assim, tem estados, e dependendo do perfil de consumo da companhia, dá para bater 2 anos e meio tranquilamente. E depois disso, só pagando as tarifas de uso e distribuição da rede, não pagando mais geração, né, a energia propriamente dita. Então, a gente vê uma demanda dessa crescente absurdamente. Esse ano o ano passado a gente bateu 1,4 bi só de solar, esse ano a gente deve bater de longe aí 2,5, com tranquilidade. É um setor que cresce absurdamente. E uma taxa de financiamento bem camarada, né? Camarada de 96 meses de prazo, é o melhor do mercado. Obrigado, muito Carol. bom. Obrigado. Furlan. Janete, eu deixo então a você, se quiser fazer seus últimos comentários aqui, já sua saudação final, eu passo na sequência ao Furlan e já encerramos aqui o nosso Lead Talks de hoje. Tá sem som aí, Janete. Isso, obrigado. Queria agradecer ao Dr. Benedito Braga, a Carol, ao Johnny, ao Furlan. Acho que foi um Lead Talk rápido, mas extremamente informativo, valioso e tranquilizante. Vou dormir mais tranquilo hoje, doutor Benedito. A gente vê essas notícias sobre a crise hídrica, mas, graças a Deus, a Sabesp foi preventiva. Fez a lição de casa no tempo certo, soluções inteligentes, uso racional, e eu sei que tem muito ainda a fazer, especialmente, não falamos disso, mas o desperdício de água na rede é um desafio, e não é só seu, é no mundo inteiro, né? Como evitar o desafio de perda de água na rede. Mas, enfim, a gente continua com essa missão para o futuro, né? Acho que todos nós temos que melhorar a qualidade de consumo e a racionalidade de consumo, mas sabemos que temos atrás de nós uma empresa de uma qualidade excepcional, com uma gestão formidável. Parabéns pelo trabalho do Novo Pinheiros, que é outra coisa que vai ficar um legado para o futuro.
aquilo que todo mundo dizia é impossível, vocês foram lá e fizeram. É formidável que o Novo Pinheiros já esteja com animais nas suas margens, com uma água translúcida. Eu sei que não é potável, não dá para beber ainda, nem sei se algum dia vai ser, mas pelo menos já não tem mau cheiro e não é aquele ambiente poluído que a gente tinha vergonha de mostrar. Hoje já é um rio que pelo menos é decente. Parabéns, doutor Benedito, por isso, a Sabesp e o Governo de São Paulo. E, Carol, parabéns pelo Santander, o que vocês têm feito também nessa área e a liderança que vocês estão assumindo nessa área é muito importante. Continuem apoiando os projetos e as empresas que trabalham com ESG, com energia renovável, que eu acho que esse é um caminho importantíssimo para o futuro, não só de São Paulo, eu diria até da humanidade, porque nós precisamos realmente controlar a questão do meio ambiente, a preservação da água e fazer energia renovável limpa e competitiva. Então, acho que é isso, Johnny. Para concluir, fico muito feliz de ter participado aqui. Obrigado, Janete. Furlan. Johnny, ficou muito boa essa colocação de que há alguns fatores que são controláveis e outros que não são controláveis, né? Então, viu, Roberto, eu agora estou tomando banho um dia sim, dia não aqui. Então, eu faço 50% de economia. E como o chuveiro demora um pouco para esquentar, a minha mulher fica indignada que eu tomo banho de água fria. Eu só uso a água quente para lavar a cabeça. Tá vendo? Inclusive, isso aí diz que é muito estimulante para você que já está entrando nessa idade agora. Então, eu gostei muito do nosso Talks de hoje e acho que todos nós aqui que participamos aproveitamos bastante. E, no final das contas, realmente, recursos finitos, nós temos que cuidar, realmente, porque quem gerencia bem o recurso não fica depois num corner de emergência, aí não tem mais muita coisa que fazer. Então, uma boa noite a todos e muito obrigado pela participação. Obrigado, Furlan. Bom, agradecer, primeiramente, claro, a Carolina, Head de Sustentabilidade do Banco Santander. Carol, muito obrigado por estar aqui conosco, super apresentação. Ao doutor Benedito Braga, que você tem grandes admiradores seus, Braga, e obrigado por ceder esse tempo para instruir e clarear um pouco para quem está nos assistindo em cima desse tema. A vocês que nos acompanharam, super obrigado por participarem, a todos que mandaram suas perguntas aqui. Agradecer novamente a todas as empresas apoiadoras da nossa plataforma e lembrar que o nosso Fórum ESG acontece no dia 3/8, no Hotel Hyatt, das 8 às 15 horas, em formato híbrido, tanto hídrico, sobre o tema riscos e oportunidades do ESG. Então, pessoal, muito obrigado. Braga, Carol, Roberto Janete, Luiz Furlan. O Johnny, formato hídrico. Pois é, você viu, eu prestei tanta atenção aqui que virou formato hídrico. Tá bom, então não vai servir vinho, é só água, meu. Só água. Pessoal, obrigado, viu? Furlan, Roberto, Braga, Carol, uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, pessoal. Foi um prazer, viu? Obrigada, prazer. Tchau, tchau.